Kobe, uma das coisas mais admiradas sobre você ao longo da sua carreira foi a sua ética de trabalho. Como você descreve a sua rotina de treinos e como manteve esse nível de dedicação por mais de 20 anos? Olha, tudo que eu fazia era focado em aprender a ser um jogador melhor. Tudo. E quando você tem essa mentalidade, o mundo inteiro se transforma em uma espécie de biblioteca, um recurso constante para o seu crescimento. Cada conversa, cada treino, cada derrota e cada vitória se tornam oportunidades de aprendizado. Então, enquanto outras pessoas viam o que eu fazia como sacrifício, para mim era uma escolha. Eu queria dominar o jogo, entender cada movimento, cada erro e cada sucesso para me tornar um jogador melhor a cada dia. Minha ética de trabalho, eu sempre digo que era um processo diário. Era como uma escultura, cada dia um golpe no mármore. Durante 20 anos, eu acordava com a mesma mentalidade: vou dar o melhor de mim, vou fazer o que for necessário. E o engraçado é que as pessoas viam apenas as horas de treino na quadra. Mas não era só isso. Eu passava tanto tempo estudando o jogo quanto jogando. Se eu sabia que uma fraqueza estava me prejudicando, eu ia para cima dela. Se meu arremesso precisava de ajustes, eu focava só nisso. Se eu percebia uma oportunidade de melhorar minha defesa, eu ia atrás disso. Não se tratava só de talento, era sobre cada detalhe, porque são os detalhes que fazem um campeão. As pessoas gostam de falar sobre sacrifício e disciplina, mas quando você realmente gosta do que faz, esses são só degraus que te levam ao próximo nível. E para ser sincero, eu gostava de cada minuto desse processo. Eu sabia que para chegar onde queria, teria que treinar mais do que os outros, estudar o jogo com mais intensidade e repetir movimentos até que se tornassem parte de mim. Nada veio fácil. Eu não tinha o salto mais alto, minhas mãos não eram gigantes, e sabia que fisicamente havia outros caras mais fortes. Mas a vantagem estava na mentalidade. Eu não estava preocupado em mostrar nada para ninguém. Meu foco era o processo, a evolução diária. A paixão me levou a isso, e eu fui até o fim. Para mim, era mais do que basquete. Se você é apaixonado pelo que faz, essa paixão te dá forças para ir além, para enfrentar as limitações, as críticas e até mesmo as falhas. Eu gostava de me testar, de encarar minhas fraquezas e superá-las. Nos primeiros anos, quando eu ainda era muito jovem, cometia erros, mas rapidamente percebi que cada erro era uma chance de aprimoramento. No fim, a disciplina não era uma obrigação, mas uma ferramenta. Era o que me ajudava a transformar sonhos em realidade e a me manter no topo, dia após dia, temporada após temporada. Algumas pessoas falam em inspiração, eu prefiro falar em intenção. Todos nós temos algo que nos motiva, mas transformar isso em intenção e manter o foco por 20 anos, aí é onde está a verdadeira dedicação. É uma escolha diária, um compromisso com você mesmo. E quando você atinge esse nível de compromisso, você passa a ver tudo como uma oportunidade para crescer. Isso não acontece da noite para o dia. É a junção de todas as decisões, de cada dia, e o poder de repetir de novo, de errar e tentar outra vez. Essa era a minha ética de trabalho. Eu simplesmente não aceitava nada menos que o meu melhor. Você mencionou que, durante os treinos e jogos, entrava em um estado mental diferente, quase como se fosse um personagem, como Maximus em Gladiador. Como você fazia essa transição mental e qual era o impacto disso na sua performance? A mudança mental foi uma parte fundamental do meu processo. Eu não podia ser o mesmo Kobe fora da quadra e dentro dela. Precisava separar completamente as duas coisas, para poder estar 100% focado quando o momento exigisse. Então, eu comecei a adotar essa mentalidade, como se estivesse entrando em uma batalha, uma guerra. Lembro que me preparava como Maximus em Gladiador, cheirando a terra, sentindo o peso do momento antes de entrar em combate. Era a minha maneira de colocar minha mente no estado certo para o que vinha a seguir. Cada treino, cada jogo, era uma batalha diferente, e eu precisava mudar minha mentalidade. Quando entrava na quadra, eu era outro. Eu me transformava, não só fisicamente, mas psicologicamente. Eu sabia que no momento em que a bola subia, todo o resto tinha que desaparecer. Não havia espaço para distrações, para o lado humano. Na quadra, eu era aquele personagem, aquele guerreiro em busca da vitória, sem medo, sem dúvida. Não importava o quanto estivesse cansado, machucado ou desmotivado,
Dentro daquela jaula, eu era imparável. E a beleza disso era que, quando o jogo terminava, quando saía da quadra, eu voltava a ser a pessoa que eu era fora dela. Eu conseguia fazer essa separação emocional e psicológica. Essa mudança de mentalidade não era só sobre intensidade, mas sobre foco. Eu me entregava de corpo e alma ao que estava fazendo, e isso exigia uma desconexão total do mundo exterior. Essa separação me ajudava a estar no momento presente, sem ficar preso ao que estava acontecendo fora da quadra. Quando eu saía, a pressão do jogo se dissipava, e eu voltava a ser quem eu era no meu cotidiano. Mas durante aquelas horas, nada mais importava. Eu era aquele personagem, com um único objetivo, a vitória. E isso, no final das contas, fazia toda a diferença. Se você não consegue mudar sua mentalidade quando o momento exige, você nunca vai atingir seu potencial máximo. Durante sua carreira, você teve muitos momentos difíceis. Como você lidava com as adversidades e superava as dificuldades, tanto fisicamente quanto mentalmente, sem deixar que os erros afetassem sua confiança? A superação pessoal foi algo que eu aprendi da forma mais difícil. Quando você entende a realidade da situação, você começa a perceber que não é sobre você. Você pode estar frustrado, envergonhado, se sentindo péssimo depois de um erro ou falha, mas, no fundo, o que importa é o quanto você consegue se levantar depois disso. Acredite, você não é tão importante assim. As pessoas vão esquecer seus erros, e a vida vai seguir em frente. O que importa é o que você faz depois. E é aí que a verdadeira superação entra. Eu passei por isso muitas vezes. Depois de errar um lance, em vez de me torturar mentalmente, comecei a olhar para o erro como uma oportunidade. Eu me perguntava, por que isso aconteceu? O que posso aprender com isso? E, quando você adota essa mentalidade, começa a entender que falhas não são o fim do mundo. São, na verdade, partes do processo de crescimento. Não existe sucesso sem falhas, sem quedas, sem desconforto. O importante é a maneira como você lida com isso. Quando comecei a perceber que, para melhorar, eu precisava treinar de maneira diferente, foi aí que as coisas começaram a mudar. A temporada de 82 jogos não era como o que eu estava acostumado. O ritmo, a pressão, o desgaste físico, tudo isso exigia uma adaptação no meu treinamento. Eu não podia continuar a fazer as mesmas coisas esperando resultados diferentes. Tive que ajustar minha preparação física, minha recuperação e até o modo como via o jogo. A superação pessoal não é só sobre aguentar a dor ou fazer mais. É sobre ser inteligente o suficiente para perceber quando algo não está funcionando e se adaptar. A verdadeira superação é a capacidade de olhar para suas falhas, entender o que elas ensinam e seguir em frente, mais forte e mais preparado para o que vem pela frente. Você sempre se inspirou nos maiores jogadores da história, como Magic, Michael Jordan e Bill Russell. Quais foram as lições mais importantes que aprendeu com eles e como elas ajudaram a moldar o seu próprio jogo? Quando você chega no topo, percebe que não está sozinho. Para chegar lá, você precisa procurar por outros que têm o mesmo fogo dentro de si. Eu não queria apenas ser bom, eu queria ser o melhor. E para isso, eu precisava me conectar com aqueles que também tinham essa obsessão, esse nível de comprometimento. Eu procurei os gigantes do jogo: Magic, Michael, Bard, Olajuwon, Jerry West, Oscar Robertson, Bill Russell. Esses caras não eram apenas lendas. Eles eram obcecados pelos detalhes. Eu conversava com eles, aprendia com eles. Não era só sobre o jogo em si, era sobre a obsessão. A maneira como eles falavam sobre os treinos, a forma como viam o jogo, como eles lidavam com os desafios, tudo isso era o que eu buscava. Não estava buscando apenas mais uma conversa de basquete. Eu queria entender a mente deles. Eu queria descobrir o que realmente os movia, o que fazia eles se sacrificarem tanto, o que os fazia se tornar imortais no jogo. Quando você está com esses caras, a coisa muda. Eles não estão tentando te ensinar uma técnica ou te dar um truque. Eles estão te mostrando a mentalidade, a disciplina, a paixão inabalável pelo jogo. Não era sobre a quantidade de arremessos que eles conseguiam acertar ou o número de pontos que eles conseguiam marcar. Era sobre a obsessão pelos detalhes, pela perfeição, pela melhoria contínua. Eu sabia que, para ser o melhor, eu precisava olhar para esses caras como exemplo. Não apenas em termos de habilidade,
mas em termos de mentalidade. Eles me mostraram que o sucesso não era um acidente. Era o resultado de um compromisso profundo, de um entendimento de que o trabalho nunca acaba. E, quando você se dedica dessa forma, não importa o quão difícil o caminho seja, você vai chegar lá. Eu busquei esses exemplos para não apenas ser bom, mas para ser uma lenda. E isso, meus amigos, é o que separa os grandes dos gigantes. A dedicação à sua carreira na NBA exigiu sacrifícios pessoais, inclusive com amigos e família. Como você lidou com essa parte da sua vida e como as pessoas ao seu redor reagiram a essas escolhas? Quando você escolhe esse caminho, você tem que entender que as relações ao seu redor vão mudar. Se você é amigo de infância, se você tem primos com quem cresceu, tudo isso vai sofrer um impacto. Quando entrei na NBA, algo dentro de mim mudou. Eu não estava mais apenas vivendo a vida normal de um jovem. O meu foco era um só: ser o melhor jogador de basquete. E, para isso, as outras coisas, amizades, encontros, até o tempo com a família, começaram a ficar em segundo plano. As pessoas que realmente me amavam, elas entenderam. Elas sabiam que eu estava perseguindo algo maior do que eu mesmo. E, no fundo, elas respeitavam a minha decisão. Sabiam que o que eu estava fazendo era algo que eu acreditava profundamente. Mas, claro, entre os reencontros, a convivência se perde. As risadas, os momentos de liberdade, as festas, tudo isso vai ficando para trás. E, sim, era uma escolha. Eu podia ter tido uma vida mais fácil, mais equilibrada, mais normal. Mas sabia que, se eu escolhesse isso, algum dia, quando estivesse aposentado, eu olharia para trás e pensaria: eu poderia ter feito mais. E eu não queria isso. Não queria me arrepender. O que eu estava buscando não era apenas fama ou dinheiro. Era algo que só os grandes alcançam, uma sensação de que, ao final, você deu tudo de si. Então, sim, houve perdas. Mas não me arrependo de nenhuma delas. Porque, no final, o único arrependimento que eu teria seria não ter dado tudo o que eu podia para chegar ao topo. Você sempre foi muito claro sobre a importância de dar o máximo em todos os jogos. Como lidava com as lesões e o desgaste físico enquanto se mantinha tão comprometido com sua performance em quadra? Eu sabia que as pessoas estavam pagando com seu dinheiro suado para me ver jogar. Elas vinham ao ginásio com a expectativa de ver o melhor de mim, e eu tinha uma obrigação com elas. Não era apenas sobre mim. Era sobre todos aqueles que estavam ali, dedicando seu tempo e seu esforço para estar naquelas arquibancadas. Eles mereciam ver alguém que estava comprometido, que estava dando tudo de si. Então, não havia espaço para desculpas. Não importa se eu estava com dor, se meu corpo estava no limite, ou se as coisas não estavam acontecendo do jeito que eu queria. Hoje é o dia do jogo. O adversário do outro lado não vai me dar nenhum tipo de leniência. Ele também está lá para vencer. Então, por mais que meu corpo estivesse gritando, minha mente dizia: hoje você tem um trabalho a fazer. E eu estava pronto para esse trabalho, não importa o que acontecesse. Eu sabia que o que as pessoas queriam ver era esforço, dedicação e, principalmente, uma performance de quem se entrega por completo. Quando você entra nesse nível, você começa a entender que não é apenas sobre ser o melhor, mas sobre honrar a confiança e o investimento daqueles que esperam o melhor de você. E é por isso que, para mim, não existia dia ruim. Todo dia era uma oportunidade de ser melhor, e eu não ia desperdiçar essa chance. Hoje, você se envolveu em vários projetos de negócios e investimentos. Qual é o seu processo ao decidir em quais empreendimentos entrar? O que mais pesa para você ao fazer esses tipos de escolhas? Quando penso em tomar uma decisão, seja ela dentro de quadra ou fora dela, o processo é sempre o mesmo: clareza e foco. No caso de um grande investimento, a primeira pergunta que me faço é: eu entendo esse negócio? Porque, se eu não entender o que estou comprando ou no que estou me envolvendo, então eu já estou em desvantagem. A segunda questão que sempre me coloco é: posso contribuir de alguma forma? Não importa o quanto o projeto ou a ideia pareça promissora, se eu não vejo onde posso agregar valor, onde posso trazer algo que vai realmente fazer a diferença, então a parceria não vai funcionar. Depois, vejo as barreiras para entrar nesse mercado. Existe algo que me impede de ter sucesso ali? Quais obstáculos reais estão no caminho? E eu estou preparado para superá-los.
Isso é fundamental, porque todo mercado tem seus desafios, e não adianta se iludir com as oportunidades sem reconhecer o que vai ser preciso para conquistar o espaço. Um fator crítico, e talvez o mais importante, é a cultura da empresa. É algo que eu acredito ser sustentável. Se a cultura não estiver alinhada com meus valores, com a obsessão pela excelência, com a visão de crescimento constante, então provavelmente não é a melhor escolha. Você precisa de uma base forte para construir, e isso começa com a cultura. E, claro, o time. Eu preciso me perguntar, as pessoas envolvidas nesse negócio têm a mesma obsessão pela excelência que eu? Porque, se não houver esse nível de compromisso, então é difícil conseguir alcançar o sucesso verdadeiro. Eu nunca fui o tipo de pessoa que quis apenas estar no topo, eu queria estar no topo com os melhores. E isso vale para qualquer coisa que eu faça, não importa o campo. Agora que você está envolvido em outros projetos e ajudando outras pessoas a alcançar seus objetivos, como você garante que todos ao seu redor compartilhem dessa mesma obsessão pela excelência que você sempre demonstrou? No fundo, o meu trabalho hoje, fora das quadras, é garantir que todos ao meu redor, todos que estão trabalhando comigo, se desafiem o tempo todo. Eu sou a pessoa que vai olhar para eles e pedir para se olharem no espelho. Não com uma visão superficial, mas com a realidade crua de quem realmente são. Porque, no fim, é a autoavaliação constante que separa os bons dos ótimos. Se em um projeto alguém chega e diz, eu consigo fazer isso, então nós já sabemos que não estamos lidando com o projeto certo. O projeto certo é aquele que faz você se perguntar, será que somos realmente capazes de realizar isso? Estamos realmente prontos para essa tarefa? E isso não é apenas uma frase de efeito. É um princípio. Estamos atrás dos projetos que nos desafiem, que nos levem para fora da nossa zona de conforto e que nos forcem a crescer. Porque sem esse tipo de desafio, sem o incômodo do medo e da dúvida, não há progresso. Então, a chave é ter uma equipe que também se questione, que se desafie a cada momento. E se você está em um time onde todos estão comprometidos a alcançar a excelência, onde todos olham para aquele desafio com a mesma intensidade e vontade de crescer, aí sim você tem a base para fazer algo grandioso. Mas é isso que nos move, o questionamento constante e o desejo de sempre superar, sempre buscar mais, sempre ser melhor. Quero agradecer pela oportunidade de compartilhar um pouco da minha jornada e das lições que aprendi ao longo do caminho. O que sempre me motivou foi saber que eu podia me tornar uma versão melhor de mim mesmo a cada dia. Se minha história puder inspirar uma pessoa a dar o seu melhor e a buscar sua própria grandeza, então já valeu a pena. A dedicação, o trabalho duro e a obsessão pela excelência não são apenas coisas que aprendi no basquete, mas são princípios que podem ser aplicados em qualquer área da vida. Muito obrigado pela chance de falar sobre isso. Kolbe, foi uma honra poder ouvir diretamente de você. Suas palavras não apenas inspiram no esporte, mas também nos lembram do que é necessário para alcançar a verdadeira grandeza, em qualquer campo. Obrigado por compartilhar sua visão única e por ser uma fonte constante de motivação para todos nós.